Nesta manhã de sexta-feira, 19 de julho, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que Davi fez, o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, que bom que mais uma vez, nesta manhã de sexta-feira, o Senhor nos convida a termos um coração misericordioso parecido com o seu. É isso que o Senhor deseja de cada um de nós, que tenhamos um coração misericordioso, como é o coração de Jesus. A gente fica pensando, que bom seria se todos aqueles que se dispõem a seguir Jesus fosse realmente para acolher aquilo que Jesus ensina, fosse para aprender de Jesus e trazer para a sua vida. Olhando esse início do capítulo 12 de São Mateus, nesta página do Evangelho, onde, segundo a lei, segundo os fariseus, os discípulos estavam violando o sábado, porque estavam arrancando espigas para comer, Jesus aproveita esta crítica, aproveita também com os fariseus para nos ensinar. Jesus diz assim: se vocês tivessem compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Será que nós também compreendemos que o Senhor quer de cada um de nós? Claro que cumpramos a lei, mas acima de tudo que esse cumprimento da lei nos leve a ter um coração misericordioso. Os fariseus estavam ali sempre pertinhos de Jesus, mas infelizmente não era para acolher os ensinamentos de Jesus. Era para pegá-lo em alguma palavra, em algum gesto que ele fizesse que pudesse incriminá-lo, que fosse contra a lei. E Jesus diz então: ora, aqui está quem é maior do que o templo, quem é maior do que a lei. O Senhor quer de cada um de nós misericórdia. Quando falamos em sacrifício, esse sacrifício
sacrifícios eram realizados como pagamento do pecado. Eu cometo um pecado, eu vou no templo, ofereço um sacrifício. Quem tinha mais dinheiro ou de acordo com o pecado, oferecia um boi, ou um carneiro, ou as aves, para reparar o pecado. E o que Jesus está dizendo aqui, ele prefere a misericórdia do que esses sacrifícios de animais. Ao invés de sacrificar os animais em sacrifício para expiação dos pecados, a expiação dos pecados acontece muito mais eficazmente com a misericórdia, sendo misericordioso para com aqueles que mais precisam. É isso que o Senhor nos ensina no dia de hoje. Como é bom saber que Jesus cuida da nossa vida, do nosso bem-estar, cuida muito mais da nossa salvação. Quando Jesus ensina os discípulos, ensina também a cada um de nós. E nós precisamos entender que Jesus é maior do que o sábado. Precisamos entender que Jesus prefere a misericórdia, um coração misericordioso, do que os sacrifícios em expiação dos pecados. É Ele mesmo o verdadeiro e eterno sacrifício. É Ele mesmo que entregou a sua vida por cada um de nós, para expiação dos nossos pecados. E por isso agora não precisa mais o sacrifício de animais como expiação dos pecados, mas é o próprio Jesus que ofereceu a sua vida livremente por cada um de nós como expiação dos nossos pecados. Por isso, nesta sexta-feira, dia em que nós dedicamos ao Sagrado Coração de Jesus, vamos pedir a Ele que faça o nosso coração semelhante ao dele. E como é o coração dele? Um coração misericordioso. Misericórdia quero e não sacrifícios. Que o Senhor nos ajude a entender, a acolher e, acima de tudo, a viver a sua palavra em nossa vida, no nosso coração. Que o Senhor, ensinando os seus discípulos a ter misericórdia dos outros, a serem misericordiosos, que nós saibamos também trilhar por este caminho. Não fazer como os fariseus que estavam ali atrás de Jesus, unicamente para condená-lo, mas que não tenhamos este caminhar com Jesus, que a nossa caminhada com Jesus não seja também uma aparência. Caminhar com Jesus e querer condená-lo de nada vale. É preciso caminhar com Jesus e aprender dele o que é ter um coração misericordioso. Então vamos pensar nesta sexta-feira, aquilo que eu faço, a missão que eu cumpro, principalmente se a minha missão é de evangelizar. Eu evangelizo só para cumprir a lei? Só por aparência daquilo que eu estou fazendo ou eu vivo? Tomemos esse cuidado para não ser um segmento de aparência. O seguimento de Jesus deve ser verdadeiro e não de aparência. Os fariseus também seguiam Jesus e, no entanto, não acolhia o seu ensinamento. Então, seguir Jesus verdadeiramente, não de aparências. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.